Ela afeta aproximadamente 117 a cada 100 mil pessoas por ano, o que resulta em cerca de 350 mil casos anuais nos Estados Unidos e que pode causar até 100 mil mortes por ano. É uma doença que afeta principalmente adultos e é o tema do Plantão Médico de hoje. Quem conversa com a gente é o pneumologista Dr. José Roberto Megda Filho. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, Ave. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês e com todos os telespectadores. Doutor, quando a gente fala de embolia pulmonar, todo mundo tem receio, mas confunde bastante o que é. Vamos começar do começo? Com certeza. Vamos lá? Vamos explicar o que é embolia? Vamos. A gente tem uma figura aqui, doutor, fique à vontade, a casa é sua, para a gente tentar explicar para o pessoal o que é embolia pulmonar. Obrigado. Então, assim, né, como o próprio nome diz, né, embolia. Então, existe um êmbolo que geralmente são formados aqui nessas regiões aqui, nas veias das pernas. Esse êmbolo, por algum motivo, ele pode se soltar, tá? E ele vai para a região aqui das artérias pulmonares. Então, por isso que chama embolia pulmonar. Porque eu tenho um trombo na perna que solta e forma êmbolo. Então, com essa imagem, a gente já pode imaginar por que eu tenho o trombo, embolismo pulmonar ou embolia pulmonar. Se eu tenho alguma doença que favoreça a formação de trombo aqui na perna, eu tenho mais facilidade. Exemplo, se eu tenho algumas trombofilias, se eu pego Covid e fico muito tempo acamado, se eu estou internado, se eu faço uma viagem de avião, imagina, eu fico muito tempo sentado para fora do Brasil, uma viagem pode formar trombos. Se eu sofro um acidente de carro e faz uma lesão aqui na minha veia, pode sofrer trombo. Se eu fumo, inflama. Se eu sou obeso, reduz um pouco o retorno do sangue e faz mais esse êmbolo. Então esse trombo que vai para o pulmão, ele faz como se fosse um infarto dentro das artérias pulmonares. E por que é tão grave? Porque o meu pulmão, ele é um órgão muito importante para fazer a troca gasosa, só que ele também tem uma relação muito direta com o coração. Se eu tenho um trombo muito grande, meu coração, ele entra em falência. Então é por isso que muita gente quando morre, né, às vezes os parentes falam, morreu de infarto ou morreu de AVC, aí vai fazer um exame, viu que se morreu de embolia pulmonar, que embolia pulmonar é a terceira principal causa de morte súbita. Então, infelizmente, muitas pessoas morrem porque não dá para fazer o diagnóstico antes da doença, ou até mesmo, né, muita gente faz cirurgia, uma outra coisa interessante, cirurgia plástica, morreu durante a cirurgia plástica, por quê? A pessoa poderia ter uma predisposição a ter um êmbolo, um trombo aqui na perna, e esse trombo se solta e vai para o pulmão. Essa é a embolia pulmonar. Embolia pulmonar. Doutor, senta aqui que agora já estou com um monte de dúvida. Você já falou de várias coisas que a gente pode ter, por exemplo, que pode predispor. Quem tem problema de varizes, por exemplo, pode? Pode. Então, se eu tenho uma varizes muito importante, que fica parado muito sangue na minha perna, essas varizes, elas fazem mais facilmente um trombo na perna. Então eu posso ter trombose na perna, que não é grave, apesar de ser uma doença que vai impactar e vai deixar a pessoa muito ruim, mas esse trombo lá na perna, ele não vai sair da perna na maioria das vezes. Vai ficar lá, vai inchar, vai doer. Só que o problema é se aquele trombo pequenininho que eu não consegui nem fazer diagnóstico, ele se solta e aí vai para o pulmão. Então, se você tem varizes na perna, claro, você vai conversar com o seu médico. É importantíssimo, às vezes, você fazer uns exames para ver se não tem trombo, principalmente quando a perna incha de um lado, porque pode ser uma das causas de embolia pulmonar. E quando tem acidentes, doutor, é possível a embolia pulmonar vir depois de alguns dias ou não? Pode, isso é uma pergunta muito boa. Porque quando eu tenho um acidente, então imagina principalmente um acidente de carro, um politrauma, né? Eu posso ter a lesão direta da minha veia, aqui na minha perna, porque quebrei a minha perna, ou eu posso depois no centro cirúrgico ficar muito tempo acamado, no pós-operatório muito tempo acamado, e esse sangue não circula muito bem, né? Então forma o trombo lá e depois de alguns 3, 4 dias acontecer isso. Eu, como médico, eu já sei dessa predisposição, então eu vou usar um anticoagulante no meu paciente para evitar que forme esse trombo e esse trombo vá para o pulmão. Isso também é positivo nas cirurgias, doutor? Também. Então, se eu tenho uma história já de um familiar que teve uma embolia, se eu já tive uma trombose na perna, qualquer tipo de cirurgia que eu for fazer, eu tenho que orientar o médico para ele provavelmente usar um anticoagulante antes. Que pode ser, inclusive, cirurgia simples, como retirada de vesícula, ou às vezes uma cirurgia estética. Então, se você tem uma predisposição, se você usa anticoncepcional, que é um fator também, se você fuma, é sempre bom você conversar com o seu médico, porque a gente sabe que alguns fatores podem levar mais a isso e eu tenho um remédio para prevenir essa embolia pulmonar. Até mesmo, para quem não precisa tomar remédio, usar meia elástica na perna, andar, tomar bastante líquido. São coisas que são simples no dia a dia que a gente pode, com isso, evitar a embolia pulmonar.
E numa cirurgia, é possível a gente fazer algum exame, alguma coisa assim antes, doutor, para prevenir ou não? Se eu tenho uma predisposição, eu posso pedir uns exames para ver se você tem uma trombofilia. O que é uma trombofilia? Uma trombofilia é uma doença no sangue que pode, por algum motivo, produzir mais trombos. Então, se eu sei que você tem uma trombofilia, eu vou fazer um tratamento prévio com anticoagulante para evitar a formação de trombo quando você realizar essa sua cirurgia. Então, a gente consegue realmente prevenir. Existem algumas embolias pulmonares que, infelizmente, a gente não conseguiu prevenir, mesmo fazendo exames antes, mas se você já teve história de embolia antes, trombose nas pernas antes, é sempre bom você conversar com o médico para evitar. E o que pode acontecer, que a gente às vezes vê muito, né? Um paciente já teve uma trombose na perna e quer fazer, exemplo, uma cirurgia estética, uma troca de prótese de mama. Aí ela fica com receio de falar para o médico e o médico não operá-la porque ela já teve esse problema. E aí ela vai para a cirurgia sem avisar e acontece, infelizmente, a catástrofe que a gente já viu muito isso no nosso dia a dia. Que perigo. Doutor, tem mais perguntinhas. Léo tem uma e tem do WhatsApp também. Então Temos perguntas, tanto eu quanto o WhatsApp. Muito bem. Simone de São Paulo. Boa tarde, EAB, chefe Léo e doutor. O início de embolia pode dar dores na virilha? Doutor, vou aproveitar para fazer a minha também. Eu sei que a gente está falando de pulmão, né, de pulmonar, mas isso pode se alastrar para um outro órgão, um cérebro, exemplo assim, não? Ótimo. Essa pergunta do Léo foi muito boa. Obrigado, viu, Léo? Então, vamos responder primeiro da Simone. Assim, as dores podem começar nos membros inferiores, tá? Porque as principais veias que soltam esse trombo são as famosas veias no trajeto iliofemoral. Então, pode pegar aqui na região da coxa, assim, a coxa interna, na virilha, que ela quis dizer, né? Ou até mesmo lá na panturrilha. Então, se o trombo tá lá formando e fechou o vaso, eu posso começar a sentir dor na perna. Então, é comum um paciente que tem um diagnóstico de embolia, quando a gente vai perguntar, você não doeu a perna? Ah, doeu, mas eu achei que era por conta da academia. Ah, inchou, mas eu achei que era por conta do calor. Então, realmente tem essa história antes. E o trombo que sai das pernas, ele não vai para o cérebro. Isso é uma pergunta muito interessante, né? Por quê? Porque ele para do lado direito do meu coração. Então, o trombo que vai para o cérebro, geralmente são trombos formados aqui na carótida, que é a veia do pescoço. Então, o pulmão, as veias pulmonares acabam servindo como se fosse um filtro. Ele vai para lá, então não tem como sair o trombo da perna e ir para o meu cérebro. Ele só vai para o pulmão? Só vai para o pulmão. Então, assim, se eu tenho um trombo na carótida que pode soltar aí para o cérebro, faz o AVC, né? E esse trombo que tem nas pernas, ele vai para o meu pulmão e faz essa embolia pulmonar. Que nada mais é do que fechou o vaso, fechou o sangramento, fechou o suprimento de sangue para aquele órgão do pulmão, que pode dar muita dor, pode dar falta de ar. E muita gente, nós médicos, né, vou fazer aqui a minha culpa, a gente às vezes não consegue fazer o diagnóstico. Porque o diagnóstico clássico, dor no peito muito forte, início súbito, isso é muito de livro. Mas o paciente às vezes vai lá, doutor, tô com uma dor na coluna, mas olha, eu acho que é porque eu fiz uma academia, eu acho que é porque eu troquei de colchão. Ou tem uma imagem que parece uma pneumonia. Aí eu trato como pneumonia, trato como dor da coluna e essa doença, ela é muito assim, agressiva. O trombo pode aumentar e, infelizmente, levar para a morte muitos dos pacientes sem diagnóstico. Então tem estudos que mostram que até 1/3 dos pacientes com embolia morrem sem o diagnóstico, morrem sem saber que teve a doença. É muito rápido então, doutor? É rápido. Assim, a gente brinca que na medicina tem uma doença que faz assim, falta de ar de início súbito. Então, eu tô aqui num programa, saí do programa, comecei com muita falta de ar. Eu tenho que pensar em embolia. Porque o trombo se solta, é muito rápido, na hora que ele para no pulmão, começa a dar uma dor forte, de início agudo, né, que a gente fala de espinéia de início súbito, que também vai no pronto-socorro, infarto, fica de olho mais no coração e esquece que existe esse diagnóstico diferencial que é a embolia pulmonar. E doutor, é possível a pessoa ter uma embolia e tratar? Sim, a maioria das embolias, né, a grande maioria das embolias, elas são embolias tratáveis. Então a gente usa anticoagulante, nós temos novos anticoagulantes, inclusive via oral, que eu posso tomar comprimido, nos casos mais simples até tratar em casa. Eu posso usar injeções de anticoagulante e nos casos mais graves, quando o trombo geralmente é maior e faz uma insuficiência no meu coração direito, né, o meu coração fica fraco, eu posso usar uma medicação que chama trombolítico, que eu vou usar na veia e vai lá direto no trombo e quebra esse trombo. Então eu tenho tratamento, se eu faço o diagnóstico, é facilmente tratável, né? Eu falo para os pacientes às vezes, falo assim, ó, você diagnosticou, então você não morre mais. Porque eu fiz o diagnóstico ou o colega do pronto-socorro fez o diagnóstico. O problema é conseguir fazer o diagnóstico. Nossa, tem mais perguntinha de WhatsApp. Temos mais uma perguntinha para o doutor. Dom, de Guaratinguetá.
Grande Dom, grande abraço. Meu marido. Eu comecei, o doutor começou a falar de dor no peito, eu falei, quer ver que vai ter pergunta? Tá aí, Dom, vamos responder essa pergunta agora. Boa tarde, estive internado 5 dias para tratamento de diverticulite aguda. No local do acesso no braço, pós-alta médica ficou duro e dolorido, aumentando a dor no braço e peito. Corro o risco de ter um trombo ou embolia pulmonar? Muito obrigado, Dom, pela pergunta. E aí, doutor? Dom, e parabéns pelos seus desenhos, viu? Que acompanham. Que bom. Olha, então é o seguinte, a gente falou muito da perna, né? Mas isso pode acontecer no braço também. Eu posso pegar um acesso e machuca a veia, faz uma flebite e esse trombo pode se soltar e ir para o pulmão, sim, tá? Então, se você, assim, né, como exemplo, sentiu dor no peito, sentiu falta de ar, o melhor exame para avaliar se tem ou não uma embolia é fazer uma tomografia de tórax com contraste. É só assim que a gente vai saber se tem ou não. Porque a gente fala muito das doenças mais graves, dos trombos maiores. Mas existem trombos menores que pode dar uma dorzinha, um desconfortinho aqui, que esse trombo ele pode aumentar de tamanho e vir a ter uma consequência pior. Então depois eu converso com a Abby aqui nos bastidores. Boa, doutor, boa. Porque na verdade isso aconteceu com ele mesmo e ele ficou tenso, porque desenha. E aí a mão começou a doer, né? E aí eu falei, gente, mas será que pode ter no braço? E realmente foi isso que aconteceu. Boa, doutor, boa. E tratamento, quanto tempo demora? Descobri, eu tenho um tratamento que tem um início e um fim ou é para a vida inteira um anticoagulante, doutor? Então depende muito da causa, né? Se é uma causa, a gente fala provocada, exemplo, tem uma mulher jovem que usa anticoncepcional e fuma. Então, por que ela teve? Porque ela usa anticoncepcional e fuma, teve embolia. Eu vou tratar essa embolia por uns 3 meses. Então, eu vou falar para ela, você para de fumar, você para de usar anticoncepcional, eu vou usar 3 meses. Tem pessoas que têm a doença da trombofilia. Então, eu tenho uma doença no sangue que eu vou ter pro resto da minha vida e eu tive uma embolia. Então, aquele fator não foi provocado, aquele fator é indefinido. Então, eu vou tratar para o resto da vida para evitar futuras embolias. Porque quem já teve uma embolia corre o risco de ter outra. Então, a gente tem que tratar pela vida inteira, né? Nesses casos. E corre o risco de ter outra. E essa outra pode ser muito mais rápida e, de repente, não dá tempo de socorrer, doutor, ou não? Pode ter a outra, mas não necessariamente a segunda vai ser pior que a primeira, tá? Eu posso ter um trombo menor na segunda e ser, exemplo, mais tranquilo do que o primeiro caso. Mas, assim, se eu tenho um fator de risco que não dá para modificar, exemplo, um paciente que tem um histórico familiar, o pai faleceu de embolia, ele teve uma trombose na perna. Esse paciente, por algum motivo, ele tem mais chance de ter embolia. Então eu vou tratar, vou colocar na balança, risco-benefício. Você vai usar um anticoagulante para o resto da vida, que aumenta o risco de sangramento, em contrapartida você não vai ter embolia. Agora, imagina um vozinho de 85 anos que tem labirintite e vive caindo e batendo na cabeça. Se eu usar um anticoagulante nesse paciente, pode dar sangramento na cabeça. Se tem uma úlcera no estômago, pode sangrar o estômago. Então a gente acaba usando o risco-benefício aí para fazer esse tratamento. Quem tem embolia pulmonar pode fazer viagens longas, doutor? É uma boa pergunta também. Então, se eu já tive uma embolia pulmonar e agora eu vou lá conhecer a Torre Eiffel, que é meu sonho. Posso ir? Posso. Só que você vai conversar com o médico, a gente vai fazer algumas medidas para evitar que essa viagem longa te dê mais chance de embolia. Exemplo, usar meia elástica de compressão, talvez tomar anticoagulante antes da viagem, antes de pegar o avião e depois no retorno. A gestação é um fator de risco muito conhecido para embolia pulmonar. Então, se eu já tive embolia pulmonar, eu posso ficar gestante? Pode, mas vai ter que tomar anticoagulante para o resto da sua gestação. E o anticoagulante na gestante não é comprimido, é injeção. Então, vai tomar por 9 meses o anticoagulante. A gestação geralmente não tem problema nenhum, mas com isso preserva a vida da mãe e a do bebezinho, né? E na gestação a mulher pode ter também, não pode, doutor? Pode. Na gestação, no puerpério, que é tipo após o nascimento, naqueles primeiros 45 dias, aumenta o risco de também ter embolia. Minha gente, é tomar muito cuidado, prestar muita atenção no que a gente está sentindo, porque às vezes a gente pensa que é frescura, né? Mas se a dor continua, porque a dor vai continuar, né, doutor? Continuar. Vai incomodar. Se eu não trato, a dor continua. E aí, minha gente, vá ao médico. Faça os exames, todos, né, doutor? Todos possíveis. Você de casa, aproveita, manda mais mensagem pro doutor voltar. Pergunta o que você quer saber, porque daqui a pouco tá chegando frio, né, doutor? Aí começa pneumonia, o povo começa a não se cuidar de novo, daí a gente já vai puxar a orelha de todo mundo. @JuniorMegda, tá aparecendo aí pra você o Instagram. E o telefone do consultório é o 12-3632-6408. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço aí mais uma vez e eu quero mandar um abraço pro pessoal do Litoral Norte,
né? Porque assistem muito, eu tenho muitos seguidores de lá também. Então, toda a minha solidariedade para vocês. Ai, com certeza, doutor. Difícil, né? Eu passei esses dias todos só observando as notícias e pensando no sofrimento dessas pessoas. Que a gente tenha compaixão, que a gente seja solidário, que a gente possa ajudar da melhor forma possível, que seja pelo menos em oração para essas pessoas que estão bem carentes de tudo isso. Amém. Doutor, obrigada, viu? Obrigado. Um beijo para você e depois provavelmente meu marido vai lá no consultório.